Vem comigo, porque nós estamos chegando para mais uma lição Betel. Eu sou o Agnaldo, nós somos daqui da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Congregamos na Assembleia de Deus, o nosso pastor Amós Rubens, e toda semana nós estamos aqui batendo um papo sobre escola dominical. Obrigado por você permitir que eu entre na sua casa, no seu carro, onde quer que você esteja nos vendo, tá bom? Então, entrou aí, não é inscrito? Não deixe de se inscrever e acionar o sininho, tá? Deixa o seu like, o seu dislike, deixa o seu comentário e vamos para a nossa aula. Compartilha o vídeo também, tá bom? Nossa lição, Betel, lição 11, lição 12, o verdadeiro sentido de serem dois em um. Vamos para essa linda lição, porque nós temos algo bom para aprender aqui e eu acredito que você vai levar isso para a sua aula, para a sua sala de aula, tá bom? Então fique com a gente aí até o final. O verdadeiro sentido de ser em um é o nosso tema. O textual diz assim, portanto deixará o varão o pai e a mãe, e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2, 24. A verdade aplicada, uma só carne passou a vigorar porque Deus viu que não era bom o homem estar só, pois não havia quem lhe correspondesse. Quais são os objetivos dessa lição? Mostrar que a união precisa estar firmada no corpo, ressaltar que a união precisa estar conectada à alma e explicar que a união precisa estar vinculada no espírito. Qual o texto de referência? Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 19, versos 5, 6 e 1 Coríntios, verso 7. O texto áureo é importantíssimo. Nós não vamos ler, mas eu peço que você leia esse texto em mais de uma versões para que você possa compreendê-lo melhor e com mais eficiência. Tá bom? Então, nós não leremos o texto como é de praxe, porque nós aqui é meia hora de aula, eu estou aqui tomando conta da hora, é só um resumão da lição. De vez em quando a gente acaba atrapalhando e passando de meia hora. Vamos lá. Introdução. Serem dois uma só carne, sempre foi mal interpretado. O verdadeiro amor envolve corpo, alma e espírito. Onde dois se fundem em um, não há mais espaço para individualismo, egoísmo e egocentrismo. A união precisa estar no corpo, unidade física. Vamos lá. Tópico 1. A unidade física busca o prazer com a pessoa amada, a geração de novas vidas e a perpetuação da raça humana. No início, era somente Adão. Depois, Deus fez Eva. Em seguida, de dois, Deus manda voltar e ser um novamente. E Deus fala, unir-se-á da ideia de ser colado, grudado ou um ao outro. Nós vamos explicar isso aqui daqui a pouco. Fica com a gente até o final, trazendo aí uma didática ilustrativa para que possa te auxiliar e inclusive você poder fazer uso na sua aula. Beba água, não esqueça de levar sua garrafinha de água quando você estiver dando aula e sempre estar se hidratando. A palavra, o espírito precisa da palavra, o corpo da água.
Vamos lá. Então é importante a gente entender essa ideia de unir. Se a gente lê, por exemplo, o texto de Gênesis 2:24, para a gente entender pontos aqui que são relevantes para o ensino. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Bom, primeiro a gente entende que o casamento, ele é heterossexual. Ele é heterossexual. Um homem e uma mulher. O casamento, ele é monogâmico. Para um homem, uma mulher. Quando Deus fala para Moisés, no relato do Gênesis, que ele fala, por isso deixa o homem pai e mãe. Adão e Eva não tinham pai e mãe. Então ele está trazendo o ensino para a descendência. Deus está dando uma instrução, uma palavra de instrução para a família. Um homem e uma mulher vai deixar pai e mãe para se unir. Vai cortar o umbigo e se unir um ao outro, formando uma nova família. Então é importante que a gente entenda isso e que isso seja ensinado com autoridade da palavra, com propriedade da palavra, com unção de Deus, com poder de Deus na vida do professor. E isso precisa causar um suco na alma dos ouvintes. Então, por isso sempre a gente fala, professor, mantenha a sua vida espiritual. Oração, jejum, vigilância. Esse é o papel do professor, meu Jesus de Cristo. Vamos lá. Precisam estar conectados no corpo. Então, nós estamos falando aqui dessa fusão de corpos, né? Vamos para o tópico 1, subtópico 1. Precisam estar conectados no corpo. O corpo é a sede da alma e do espírito. O corpo entra em contato no âmbito físico. A união do corpo é a entrega física de uma forma responsável, consensual e com amor. Adão disse que Eva seria osso dos seus ossos e carne da sua carne. Agora, casados, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, do mesmo modo o marido, porque um passa a ser do outro e vice-versa. Bem, para a gente entender essa temática de maneira bem coerente, a gente precisa entender que essa conexão de corpos está relacionado ao ato sexual, ao amor eros, que é o amor entre um homem e uma mulher, que é o amor carnal. Dentre os 4 tipos de amor, nós vamos abordar o amor carnal. O eros é justamente o que traz essa conexão sexual para o casal. Então é importante que isso aqui seja também sempre mantido em dia. Geralmente, quando o casal tem problemas, esses problemas passam pela sua vida sexual. Geralmente eles estão se relacionando mal sexualmente. Você pode aconselhar um casal e automaticamente fazer essa detecção. Que se eles estão tendo problemas em outras áreas, automaticamente possa ser que a área sexual foi a primeira área a ser afetada. Porque isso une o casal. E automaticamente as outras áreas vão ser atingidas. Então sempre a análise vai começar como está o casal nas suas atividades sexuais. Por aí vai se perceber e estabelecer um diagnóstico dos problemas que esse casal está enfrentando. Tá bom? Vamos lá, 2. Diz, para que uma só carne funcione, precisa de Deus, precisa de amor, precisa de responsabilidade, precisa de diálogo,
precisa de renúncia e precisa recuar em uma decisão ou um projeto quando os mesmos forem prejudicar. Quando os mesmos forem prejudicar um ao outro, recua com um gosto amargo para mais na frente avançar com o sabor de mel. Uma só carne cuida, ama, respeita, vê as necessidades e auxilia. Uma só carne não se restringe ao ato sexual apenas. É claro que vai ter uma abrangência maior, mas o eixo central de uma só carne está relacionado à vida sexual. Tanto que Paulo fala lá em 1 Coríntios que quem se une a uma prostituta torna-se uma só carne com ela. Então, para a gente entender esse contexto de unir, é importante que a gente entenda que você só deva se unir a uma mulher, tanto quanto só deva se unir a um Deus. Esse é um princípio, uma norma estabelecida pelo próprio Deus. Tá bom? Vamos lá. 1:3 diz: ao unir-se ao cônjuge, o individualismo é eliminado e a individualidade permanece. Individualismo é tudo aquilo que você pode passar para outra pessoa e não o faz. Você não divide. Você não divide. Você é individualista. Já qual a diferença para a individualidade? Que são as características da personalidade que ninguém pode ser você. É algo que não se pode passar para outra pessoa. Então, explicando bem, está bem didático aqui, o individualismo é quando você quer só para você. Você é individualista. Individualidade é o seu perfil. Ninguém pode ser igual a você. É a sua individualidade. Seu jeito de ser, seu jeito de falar, seu jeito de comportar, seu jeito de proceder, isso é a sua individualidade. O seu individualismo é quando você começa, isso é meu, isso é meu, isso é teu, isso é meu, isso é teu, isso é meu, isso é teu. Isso é o individualismo e isso acaba sendo uma erva daninha no relacionamento. Então, muito cuidado, mantenha a sua individualidade, mas abra mão do seu individualismo, tá ok? A união precisa estar na alma. Tópico 2. Em relação ao casamento, a unidade da alma fala Em relação ao casamento, a unidade da alma fala do compartilhamento de pensamentos e experiências e emoções. É preciso que haja no casamento amor, diálogo, cumplicidade entre outros. Para que o casamento seja saudável, deve haver unidade no corpo, na alma e no espírito. Lembra que o autor na semana passada falou, e eu dei até uma tônica, o coração do filho deve se converter aos pais. O coração dos pais se converter aos filhos e o coração do marido se converteu ao da esposa e o da esposa ao do marido. E assim nós vamos ter famílias bem estruturadas. Vamos lá. Tópico 2, subtópico 1, diz: precisam estar conectados na alma. A alma é a sede das emoções, sentimentos, desejos, afetividade, pensamentos, identidade de cada indivíduo. Parte imaterial do ser humano. Nesse caso, um sente a dor do outro. Se um estiver doente, o outro não se considera com saúde plena, porque estão
conectados. Um complementa o outro. As características emocionais começam a ficar parecidas. Se um entristece, o outro não tem alegria. Isso aqui nós estamos falando de uma união onde há cumplicidade e sentimentos compartilhados, aonde o marido vai sentir a dor da esposa e a esposa irá sentir a dor do marido. Isso é um casamento que se fundiu, entrou numa fusão, um casamento que maturou com os anos. Porque, na verdade, com o decorrer dos anos, o casamento deve amadurecer cada vez mais e o amor cada vez mais aumentar. Essa é a ideia lógica e não se esfriar. Bom, se esfriou, a culpa é de um ou do outro ou de ambos, que está ali para poder fazer a funcionalidade do casamento. Então tem coisa que a gente terceiriza, o diabo entrou, não, o diabo, às vezes não tem nada de diabo. Foi ele que não vigiou, foi ela que não vigiou, coisas simples que poderiam ser resolvidas, e aí não houve a vigilância de um, não houve a vigilância do outro, e aí a gente terceiriza para o diabo. Não que o diabo não entre, ele pode entrar realmente. Se não houver uma oração, se não houver oração em família, o diabo pode entrar. Mas nem sempre a destruição da família tem a ver com o diabo. É claro que pode ser que ele se alegre com essa destruição. Mas não podemos terceirizar e não assumirmos as nossas culpas e sempre jogar para a conta do capeta. Isso vai ficando feio demais para a igreja sempre estar terceirizando as nossas ações erradas. Ou seja, a gente sempre vai ficar bonito na foto e sempre vamos sair pela primeira oportunidade de saída, que é terceirizando, e a gente nunca teremos culpa nesse cartório. Isso fica feio demais e eu acho que isso é uma coisa que tem que ser ensinado na igreja. A consciência do não trocar o casamento por nada. O que Deus uniu, ninguém separa. Marcos 10, 9. Marcos 10, 9. Nós vamos tocar mais nesse assunto aí até o final da nossa aula. Não fique com a gente aí, hein? Não vai embora, não. Não deixe de deixar seu comentário. Se tiver que escolher entre o casamento e os amigos, escolha o casamento. Se tiver que escolher se tiver que escolher entre o casamento e os parentes, escolha o casamento. Qualquer escolha que você tiver que fazer, que sacrificar seu casamento, abra a mão e fique com o casamento. O casamento é algo divino. É a primeira instituição divina de Deus. Deus instituiu o casamento. Então, não abra mão do seu casamento, invista no seu casamento, acredite no seu casamento e peça a Deus forças e sabedoria junto ao esposo, junto à esposa em oração, para que só a morte possa separar-nos diante de Deus. Tá bom? Foi feito-se um voto diante de Deus, diante de testemunhas, e isso está registrado no céu. Isso é coisa muito séria. A gente fica muito limitado às coisas da terra. E a gente esquece que foi feito votos ali, diante de Deus, diante do pastor, diante das testemunhas, diante da igreja. E todos aqueles votos eram tudo de boca para fora, foram todos banais, foram todos irresponsáveis, porque agora nós estamos abrindo mão deles e criando situações mínimas para sustentar as nossas, o nosso ego.
Isso é sério. Vamos lá. 2:3 diz: o entendimento de que a reconciliação conjugal é possível. Reconciliar-se, voltar a restabelecer boas relações com a pessoa amada, com quem estava brigada ou em sérios conflitos, a aproximação mútua entre os cônjuges após uma separação, voltar à comunhão que se perdeu. Todos estão sujeitos a desgaste, descontentamento e afastamento no relacionamento conjugal. Reconciliar é deixar para trás o acontecido, passar por cima das falhas e voltar à convivência interrompida por desavenças. Isso aí. Reconciliar é deixar para trás os acontecimentos, passar por cima das falhas e voltar à convivência interrompida por desavenças. Reconciliação sempre. Deus, apesar de todas as nossas falhas, Ele nos reconciliou consigo e nos deu o ministério da reconciliação. É o que Paulo fala na sua carta aos Coríntios. Vamos lá. As brigas não podem ser permanentes, nem capazes de acabar um casamento para sempre. Bom, brigas no casamento, eu não acho uma coisa normal. Pode haver alguns desacordos, mas isso se resolva de maneira pacífica, justamente por sermos cristãos. Então, vamos sentar e resolver isso de maneira pacífica, sem guerra, sem voar prato, sem voar panela, sem palavrões, porque isso não compete a nós como cristãos e como servos de Deus. O servo de Deus não convém esses comportamentos. Vamos aqui para o 3. O 3, a união precisa estar no espírito. A unidade espiritual. Espírito, a unidade espiritual busca o sentido para a vida e isso pode ser construído dentre o próprio casamento e no relacionamento com Deus. O espírito entra em contato no âmbito espiritual. O espírito é o sopro de Deus, a parte não material do ser humano que se comunica e se relaciona com Deus. Então a união precisa estar nesse espírito que é a nossa parte, que faz a nossa comunhão com Deus. O 3.1 diz, tópico 3, subtópico 1, precisam estar conectados no espírito. O espírito é a sede da consciência, do racional, do tribunal, da alma, da inteligência do ser humano. A falta de união no espírito tem levado muitos casais ao fracasso, porque ficam restritos só ao corpo e à alma, prazer e sentimento sem razão. O corpo pode deixar de ser atrativo, a alma pode deixar de sentir emoções e sentimentos, mas o espírito é para sempre, até que a morte os separe. Essa parte da lição, eu destaquei ela e botei uma interrogação para a gente poder, de repente, discutir essa ideia. O que você, estudando, conseguiu compreender a colocação do autor? O corpo pode deixar de ser atrativo, né? Ele vai perdendo mesmo a sua fisionomia com o tempo. A alma pode deixar de sentir emoções e sentimentos, mas o espírito é para sempre, até que a morte os separe. De que espírito o autor está falando? Porque quando ele cita Mateus, capítulo 19, verso 6, o que aqui está dizendo? Ó? Mateus 19, 6 diz assim: de modo que não são mais dois, porém uma só carne, porque o que Deus ajuntou não separa o homem. Analise bem esse texto, porque isso pode trazer uma confusão na sua aula. O corpo pode deixar de ser atrativo? Com certeza. A alma pode deixar de sentir emoções e sentimentos?
Acredito que não. A alma vai continuar sentindo emoções e sentimentos enquanto viva estiver. Enquanto nós vivermos. Você vai sentir tristeza, você vai sentir raiva, você vai sentir dor, vai sentir alegria, mesmo na velhice. Então eu penso que a alma não perde. Mas o espírito é para sempre, até que a morte os separe. Que espírito que o autor coloca aqui? O espírito do homem? Porque a alma também é para sempre. Também é eterna. Eu achei um pouco confuso essa colocação. Mas se você de repente entendeu com melhor clareza, deixa o seu comentário aí. O corpo pode deixar de ser atrativo, sim. A alma pode deixar de sentir emoções. Eu acredito que não. Mas o espírito é para sempre até que a morte os separe. Então a alma e o espírito são para sempre. A alma e o espírito não envelhece. O que envelhece é o corpo. A alma e o espírito podem envelhecer no sentimento. Uma pessoa nova com um sentimento já de fracasso, de perda, de derrota, de insucessos, mas ela está tendo seus sentimentos. Então, aqui eu quero deixar uma colocação, fica atento, porque isso pode de repente virar um debate em sala de aula. Como é que é, professor? Como é que é, professora? A alma perde os seus sentimentos? Só o espírito que não? Então fica atento aí, e esse texto aqui ficou meio confuso. Mas é explicável. Você vai ter que, de maneira sábia, discordar do autor, mas com todo o respeito, porque a pessoa que fez, o autor que fez, é uma pessoa extremamente inteligente, mas discordando dentro de um raciocínio lógico. Isso é bom, porque é sinal de que tem alguém pensando na hora de que está estudando. Tá bom? Há muitos casamentos não integrais, não totais, mas parciais. O casamento é completo quando os cônjuges estão unidos no corpo, na alma e no espírito. Ligados no espírito, os dois exercem a mesma fé, buscam e adoram e servem a Deus no mesmo espírito. E ligado à alma, também eles vão sentir as mesmas emoções, as mesmas reações, se alegrarem junto, sentirem tristeza juntos. Por isso que não perde-se o sentimento na alma. Então isso aqui ficou um pouco aí para análise do professor. Ele estando no centro da união conjugal, Deus, não tem como dar errado. Então, leva a Deus para o seu casamento. Leva a Deus para a sua casa, leva a Deus para a sua família. O 3.2 diz, o que Deus uniu não separe o homem. Esse aqui é um ponto importante. Jesus deu essa instrução em Mateus 19, 3-9. Os que se separam é por causa da dureza do coração, falta de compreensão e perdão. Já eu vou estar trazendo uma ilustração aqui. A ordenança para não se separar é até que a morte chegue. Antes disso, é uma decisão particular e humana. O livre-arbítrio dos cônjuges, humana, e de livre-arbítrio dos cônjuges. E não há liberdade bíblica para fazê-lo. Ele cita aqui 17:39, quando o casal se separa, não tem mais um inteiro, mas sim duas metades. Isso aqui é importante porque isso vai encaixar dentro daquilo que nós vamos apresentar já. O 3 diz assim, ó, a presença de Deus enche o espírito. A presença da terceira dobra do cordão leva o casamento a não quebrar facilmente. A mente é cuidada pela presença do Espírito Santo, mas necessário se faz ter Deus no centro das atenções e não tomar nenhuma decisão ou fazer algum projeto sem consultar ou falar com ele. O que torna o casamento do cristão diferente dos demais é a presença do Espírito, é a presença de Deus. Mas Deus se faz presente quando há temor e obediência à sua palavra.
mantenha a sua vida espiritual bem, ajuda o seu esposo, ajuda a sua esposa, ajuda seus filhos a manterem a sua comunhão com Deus e o seu lar será um pedaço do céu. Cuidado com programas televisivos, programas de net, porque isso tem destruído as famílias. Tá bom? Então mantenha sempre Deus no seu casamento. Vamos lá. Olha o texto aqui que o autor citou, para a gente poder entender, que é Mateus capítulo 19, sobre a questão do divórcio. Vieram a ele alguns fariseus, 19:3, e o experimentaram perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não. Não tendes lido que o Criador desde o princípio o fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Quem é o homem que separe o que Deus ajuntou? O juiz. O homem aqui no sentido genérico, pode ser uma juíza. Então, o que Deus ajuntou, o juiz não separe. Porque é ele que dá lá a canetada de separação. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo que quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, essa expressão é muito boa, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aquele a quem é dado. Olha o questionamento dos discípulos. Se repudiar a sua mulher e casar com a outra é caracterizado adultério, no verso 10 do 19, diz: disse-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém, é melhor não casar então. Essa é a ideia, porque o divórcio está totalmente fora do projeto estabelecido por Deus. O divórcio é humano, é algo da dureza do coração do homem. Por quê? Vamos lá. Agora nós vamos ler o texto aqui do Gênesis, que eu guardei aqui para o final. É justamente o 2:24. Porquanto deixará o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aí nós temos aqui no 2:24, por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse verbo unir, que está aqui no 2:24, aí na revista, no tópico 1, vem do hebraico dabag, que quer dizer aderir, colar, ou do grego colau, que quer dizer colado. Então, olha só, agora eu vou trazer uma ilustração para você. 2 folhinhas de papel, você vai levar ela para a sua sala de aula e você vai passar uma cola em uma, e você vai colar. Você vai colar e você vai escrever, homem
e mulher. E você vai escrever homem e mulher. Bom, você já colou, já escreveu homem e mulher, você já pode levar escrita, leva já feita no computador, feito direitinho. Então aqui está unido homem e mulher. Está unido homem, está unido homem e mulher. Esse é o projeto de Deus. Ó, do hebraico dabag, aderir, colar, ou do grego colau, que é colado. Pronto. Homem e mulher. Para você, o importante é que você deixa secar até o final da sua aula. Você vai tentar fazer o divórcio. Ó, você vai tentar fazer o divórcio. Olha o problema. Olha o problema. Ficou parte aqui, ó, rasgou, ficou parte, ficou pedaço dessa nessa. Essa daqui ficou fininha. Se você colar, ela vai rasgar. Isso aqui é justamente o que o divórcio faz. Eles rasgam uma união, parte do homem fica na mulher, parte da mulher fica no homem, e a pessoa carregará na sua alma essas marcas que o casamento e o divórcio lhe deixou. Deus abençoe a sua vida, uma excelente aula para você, e que Deus possa te usar poderosamente nesse ensino.